vai ser show. As vendas estão bombando na internet. É dinheiro ou cartão? De dinheiro ou cartão? Aqui o álcool em gel. Sorriso no rosto, mais venda no bolso. Olha aqui, isso que é gestão. O Sebrae vai ajudar você a colocar o seu negócio no ritmo certo. Mais um dia no azul. Com até 70% nas consultorias, tem negócios digitais, controles financeiros, vendas, cuidados pós-Covid, redução de custo e melhorias de processos. Isso aqui no Sebrae. Com o Sebrae. Lá no Sebrae. E aí, pegou o ritmo? Boa tarde a todas e todos. Estamos aqui no segundo dia do Cinefest São Jorge, esse festival maravilhoso, que esse ano acontece online, por motivos óbvios, mas que é realizado tradicionalmente em São Jorge, na Chapada dos Veadeiros. É uma ambiência maravilhosa, um espaço incrível de exibição e de reflexão sobre o cinema nacional e regional. Nós estamos hoje iniciando um debate, que é o audiovisual no Brasil e as pautas da atualidade políticas para fortalecer o audiovisual brasileiro, as mudanças necessárias e qual o papel do Estado na recuperação do setor na pós-pandemia. Eu sou Henrique Rocha, sou o mediador desse debate hoje e vou trazer algumas pessoas convidadas aqui, especiais, importantes, muito adequadas para conversar sobre esse tema. Tá? A gente tem que lembrar que é o segundo dia do festival, ainda temos ainda outros 2 dias pela frente, e é importante que todos saibam que é possível acessar todos os links e todas as informações e ter acesso às exibições dos filmes, às atividades formativas e os debates através do site do festival, que é o www.cinefestsaojorge.com.br. Então, é o lugar para encontrar todos os links e poder ter acesso a todo o conteúdo que está sendo disponibilizado nesse festival. Então, sem mais delongas, eu vou convidar a fazer uma breve apresentação e convidar as pessoas que vão realizar esse debate hoje aqui conosco. A começar com a Ila Gomes, que ela, além de ex-conselheira da API, é uma pessoa que tem uma atuação dentro do Legislativo na defesa do audiovisual. Então, é uma pessoa que tem aí uma vivência dentro dessa trincheira importantíssima, tanto no presente quanto no futuro, numa perspectiva de reconstrução do nosso audiovisual brasileiro, uma trincheira importantíssima, o Legislativo, assim como o Judiciário. Nós temos aqui também o Vitor Hugo, que é um cineasta e vem representando a APAN, que é a Associação dos Profissionais e das Profissionais do Audiovisual Negro Brasileiro. Nós temos a Débora Ivanov, que é uma pessoa que participou, se não na implantação, mas acompanhou o desenvolvimento de várias das políticas públicas estruturantes do audiovisual nacional que temos vigentes, ou que tínhamos vigentes até bem pouco tempo atrás. E temos aqui também a Johanne Castro, que é uma cineasta paraense e com grande reconhecimento nacional e internacional e que vem representando a CONE, que é a congregação de entidades, é uma entidade que congrega as iniciativas do Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil. Então, eu vou começar fazendo uma provocação inicial a vocês todos, no sentido de falar um pouco, cada um de vocês, a respeito de um diagnóstico breve da situação que vivemos hoje, no que se refere à estrutura e desestrutura das políticas públicas voltadas para o audiovisual nacional. Eu queria começar com a Débora. Por favor, Débora. Tem que liberar o áudio, Débora. Boa tarde a todos, eu agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês, ao lado dessas mulheres, grandes lideranças do nosso setor, ao lado também do Vitor da APAN. Obrigado por estar aqui, para a gente refletir sobre o nosso cenário atual. Eu acho que cabe aqui a gente relembrar um pouquinho sobre as nossas conquistas dos últimos anos, que é para a gente sempre ter na embocadura o que a gente está defendendo, né, e o quanto isso nos custou. Tudo que a gente conquistou nos últimos quase 30 anos
é fruto de muita luta, de muita organização, de muita ação no Congresso Nacional, junto ao Poder Executivo, e essa pujança que a gente conquistou nos últimos anos, ela foi uma conquista gradativa, passo a passo. E é por isso que por isso que dói tanto hoje, né? A gente vê o que a gente está vendo. Então, lembrar um pouquinho que a gente passou pelo período Collor, lembra quando o governo Collor chegou, acabou-se com toda a política de desenvolvimento da nossa indústria, né? Acabou-se o Ministério, acabou-se a Embrafilme, que era o órgão que cuidava desse desenvolvimento, e a gente também, com muita ação no Congresso Nacional, aprovamos a Lei do Audiovisual, isso foi em 93. Entre a aprovação e a gente conseguir lidar com essa lei, né, conquistar os patrocinadores e tudo mais, são anos, é quase uma década. E a gente, então, a retomada levou bastante tempo. É bom a gente frisar isso, porque mais para frente a gente vai refletir, né, sobre cada retrocesso, é uma década para se recuperar, né? Em 2001, a gente conquista a nossa Agência Nacional de Cinema, que passa a operar só em 2002, sem cadeira, sem computador e sem equipe, tá? É importante lembrar. E herdando do MINC, lá da Lei do Audiovisual aprovada em 93, 1.400 projetos ativos, sem ninguém. Eles contam que a gente vê depoimentos de gestores, os primeiros gestores, que chegou um caminhão, de repente, com 1.400 projetos em caixas, e disse, tá aí, né? Isso foi em 2003. É assim que a gente começa a nossa agência, diferente de outras agências que já vieram com outras estruturas, que agregaram outras estruturas, a nossa começa do zero. E é importante a gente valorizar essa estrutura que a gente conquistou, porque ela tem, eu estava aqui fazendo as contas, tem 18 para 19 anos, né? 18, na verdade, porque ela foi aprovada em 2001 e passou a operar em 2002. Para pensar, na França, 70 anos de políticas continuadas no CNC. Né? Na Argentina, no INCA, 50 anos. Então, nós somos bastante jovens nessa nossa estrutura de desenvolvimento da nossa indústria. E, bom, não vamos entrar em detalhes, mas em 2006 a gente conquista, forma-se o Fundo Setorial, 2011 a gente aprova a lei das cotas, né, nos canais por assinatura para conteúdo nacional, e aí a gente vai dar um salto também na estipulação de uma nova Condecine que transforma o fundo, formado em 2006, que era pequenininho, das Condecines títulos, para um fundão bastante robusto, que vem da nossa própria indústria para irrigar o nosso desenvolvimento. Se a gente parar para pensar e fizer uma análise condensada da história, a gente salta. No período Collor, a ruptura foi tão brutal que Festival de Gramado passa a ser latino-americano porque não tinha filme para exibir. Tinham 2 filmes para ser exibidos, vocês imaginam? Teve um ano que só um único filme da Marisa Leão, que era o La Marca, estava sendo produzido no país. Então, a gente salta de 2 filmes lançados nas salas de cinema para, em 2019, a gente ter mais de 170 filmes nas salas. E aqui é importante frisar que muita gente fala que, para que tanto filme, né? Para que tanto filme, se nem todos os filmes chegam na ponta? Lembrar que os americanos fazem em torno de 800 filmes por ano, tá? E a Argentina, uns 200. Então, né? Temos que fazer muitos filmes para dar conta de todo o nosso conteúdo e para disputar esse mercado. Bom, nos conteúdos para a televisão, a gente salta de menos de 1%, e com a lei das cotas em 2011, hoje a gente tem em torno de 18% de conteúdo nacional nos canais ofertados no nosso território, né? Muito bom e extremamente importante. Isso tudo gerou bastante, movimentou a nossa economia, as produtoras cresceram enormemente, hoje a gente tem mais de 9 mil produtoras no país, gerando emprego e renda, e 25% operando em conteúdos para cinema e para televisão. Eu acho que eu faço essa introdução com o histórico, deixo para minhas colegas falarem do cenário, mas hoje a gente tem
rapidamente um cenário que demoniza a nossa cultura, demoniza o nosso audiovisual. Ainda tivemos, nesse intercurso, o TCU questionando o modus operandi da agência. Então, a agência está acuada e não paralisada, mas muito, muito mais lenta. Isso tem gerado paralisia, falência, baixo desenvolvimento econômico, e é um momento intenso, onde está difícil para nós direcionar nossas forças, porque a gente teria que estar hoje no Congresso Nacional, no Ministério, no TCU, nas ações de Covid. Tem sido bastante difícil a gente estar em todas as frentes. Eu acho que com isso eu já encerrei os meus minutos iniciais, vocês me dizem ali, porque tem muito a se falar nesse sentido, mas acho que é isso que a gente vai desdobrar ao longo da nossa conversa, né? Mas, tá bom? Fechando, eu passo a palavra para vocês. Perfeito, Débora. É impressionante, realmente, de onde saiu, né, a Ancine, né, e como ela foi estruturada, e a partir daí a estruturação das políticas públicas todas, a partir dela, e também do BIC atuante até então, e como isso foi rápido do ponto de vista histórico, né, porque se a gente for ver, realmente, uma década e meia para o salto que nós temos, foi um salto importante, né, mas que vem de uma construção, como você falou, anterior a isso, e com muito suor e luta aí na consecução de cada um dessas metas aí, né. Eu vou convidar a Ila agora para conversar um pouco com a gente, para trazer essa perspectiva de diagnóstico. Por favor, Ila. Olá, boa tarde a todos. Foi um prazer estar aqui com a Jurane, a Débora. Falar depois da Débora é sempre uma responsabilidade muito grande, né? Porque ela traz uma coisa panorâmica, assim, muito, muito acertada. E boa tarde, Vitor, também. E Henrique, é um prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz com o convite para participar desse debate. E é sempre bom, né, assim, lembrar que a gente vive esse momento de desmonte. Não é um desmonte que começou agora, em 2020 ou em 2019, né? Em 2018 a gente já pressentia alguns sinais de paralisia e que foi se agravando, né, ao longo de 2018, 2019, aprofundou, e agora em 2020 a gente tem essa situação aí, que hoje praticamente a Ancine, em 10 meses, tocou um projeto, né, segundo o que diz o Ministério Público. Então, sempre difícil falar sobre isso, porque me perdi, vamos lá. A gente tem que... na verdade, eu me sinto um pouco meio que um disco arranhado. Desde 2018 eu venho falando mais ou menos a mesma coisa, que a gente precisa se mobilizar e a gente precisa ter um setor mais organizado, mais unido, né, para poder lutar contra... na verdade, lutar contra não, mas pelo menos resistir contra o que vem de fora, né? E assim, como você falou, eu tenho, nos últimos anos, um ano e meio, mais ou menos, tenho acompanhado o que vem acontecendo no Congresso Nacional e, basicamente, é isso, assim, o diagnóstico dentro do Congresso Nacional, ele não é um diagnóstico positivo, na verdade, ele é um diagnóstico que deixa a gente numa situação muito preocupante, né? Quem está lá, quem acompanha, fica mais preocupado ainda, e quem está de fora não tem a dimensão do que é o poder e o que é o lobby dos grandes conglomerados econômicos, das plataformas, das televisões, das associações de televisão. Então, assim, são muitos atores ali dentro do Congresso Nacional, e cada um defendendo
a sua perspectiva, e a gente, infelizmente, a gente não consegue fazer frente a isso, né? Assim, por mais bem intencionado que todos nós que participamos de discussões ali dentro do Congresso Nacional, por mais que a gente tivesse o intuito de estar ali trazendo contribuição, trazendo esclarecimento, principalmente para os senadores e deputados, porque esse é um trabalho, um trabalho difícil de fazer, né? Falar para deputado e senador, explicar a importância do setor, a gente ainda tem toda essa força, esse capital que está ali articulado e que tem muitas pessoas trabalhando em prol dele. Então, assim, o diagnóstico não é bom. A gente vai levar muito tempo para poder voltar ao cenário que a gente tinha de produção em 2017, 2018. É claro que, assim, a gente espera que as coisas se desembaraçem em termos de funcionamento da agência, da Ancine, que ela consiga colocar para frente os projetos que já têm recurso empenhado ali. A gente está na expectativa de que a coisa ande, mas, infelizmente, o que a gente tem visto não é isso, né? Assim, a gente tem visto uma paralisia mesmo. Eu fiz esse comentário essa semana, que saiu uma reportagem do Alex Braga falando que o Alex Braga soltou a decisão da não criação, da extinção do Comitê de Investimentos. Foi uma decisão da diretoria colegiada da Ancine, e transferiram as responsabilidades para uma superintendência dentro da Ancine. E, assim, a gente tem 10 meses que a gente está pedindo a recriação do Comitê de Investimentos. E, assim, ele passou 10 meses para soltar uma decisão no sentido de que agora não vou recriar, pode ser feito por outra superintendência dentro da agência. Então, é uma situação que, assim, a gente vê pouca vontade política de resolver a situação do setor, né? A sensação de todo mundo é de paralisia. A gente sabe que tem muitas empresas que fecharam. Então, assim, o desmonte, ele se configura ele vem à tona, se configura justamente no fechamento das empresas. A gente vai ter que esperar mais uns anos para poder ver efetivamente o tamanho do estrago que foi essa paralisia entre 2019 e 2020. Acho que a gente não consegue fazer uma avaliação a curto prazo do prejuízo que isso foi para o setor. E aí eu vou deixar para falar sobre as outras questões mais para frente, porque acho que aí a gente vai azeitando melhor a conversa. Obrigada. Perfeito, Ila, obrigado. O Comitê de Investimento, informando para o público em geral, é um setor, ou era um setor dentro da Ancine, justamente encarregado de direcionar os recursos da Ancine no investimento do audiovisual nacional, né? Então, é um lugar-chave dentro da agência, essencial para que os recursos do fundo possam ser direcionados para o setor produtivo. Eu queria agora convidar o Vitor. Queria que o Vitor falasse um pouco, Vitor, se possível, numa perspectiva de políticas indutivas e afirmativas, como você vê o audiovisual nacional e as ferramentas de fomento dentro desse aspecto. Olá, boa tarde a todas, todos e todes. Sou o Vitor Hugo. Só fazendo uma errata, eu não sou cineasta, eu sou ator e profissional do setor audiovisual, como produtor de elenco, produtor de festivais também. E, bem, assunto longo, né, Henrique, que eu acho que dá para a gente começar a trazer para cá, né,
falo da APAN, que é a Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, né, que tem essa perspectiva de trabalhar com as políticas de ações afirmativas, as políticas públicas culturais para a população negra, né, pensando uma equidade racial e de gênero aí, e pensando profissionais negras, negros e negres nesse setor audiovisual, né, diversos profissionais do setor audiovisual, que a gente sabe que está enfrentando um grande desmonte, né, que, como as colegas colocaram aqui, não é de hoje. E se a gente for refletir a situação das profissionais, dos profissionais negras e negros, né, onde estão nesse setor, onde se localizam, quais as agências e quais as políticas públicas, né, de fomento foram promovidas para essas e esses profissionais, né? E nesse momento em que a gente pensa esse desmonte geral do setor, né, obviamente temos que pensar que as políticas para mulheres no audiovisual, para pessoas negras, né, e diversos outros grupos minoritários vão se desmontando, né, ainda mais, né, na proporção que já era mínima, né, ela vai tomando maiores aí proporções nessas participações, né, de pessoas. E aí, para não falar só dessas, para não dizer que não falamos de flores, né, eu acho que há um momento também de pensar uma resistência, né, e de ações que a APAN tem desenvolvido nesse contexto de pandemia, no sentido de promover, né, organizar um fundo, né, que seria o FAPAM, que é justamente pensando nessa sustentabilidade desses profissionais, né, com essas ações de fomento que vêm sendo promovidas pela PAN, também discussões em torno da Lei Aldir Blanc, que eu sei que é uma pauta coletivíssima nossa, né, para aí assegurar a imensa proporção, né, do que está sendo 2020 para o nosso setor, que no começo da pandemia a gente falava que estava parado, mas acho que agora a gente pode falar que a gente está numa rearticulação, né, de união, de movimento entre as frentes, entre as associações, entre as profissionais e profissionais do setor, para que a gente consiga aí, nessa perspectiva coletiva, reagenciar tudo isso, né, que a Débora nos apresenta como esse histórico, né, de como esse histórico foi desenvolvido, e de como tudo isso é recente, né, e falar dessa política pública de cultura e de audiovisual recente é pensar que as políticas de ações afirmativas no audiovisual são mais recentes ainda, né, e é pensar quantas perdas a gente pode ter se a gente deixar que essa derrocada aconteça. E falo por nós, assim, né, um nós coletivo mesmo, né, que inclui diversos grupos, né, pensando nessa equidade racial, de gênero e das diversidades também, né, múltiplas e amplas, assim. No mais, somente saudar mesmo a todas as pessoas aqui presentes, tanto de público quanto aqui compondo essa mesa, dizer que estamos muito felizes de estar aqui, agradecer o convite e saudar esse festival maravilhoso que está promovendo, né, essa discussão, e dizer que essa perspectiva da união é fundamental para que a gente mantenha firme aquilo que já era um pouco não tão firme assim, né, mas para que a gente possa construir essa firmeza coletivamente, esse fundamento, é isso. Muito obrigado, Vitor. É um contexto, como você disse, né? Já era difícil, agora está extremamente complicado, né? A gente vê que essas políticas públicas, elas se intercruzam e servem como base para políticas afirmativas e indutivas. À medida que elas são paralisadas, todo o restante acaba sendo também como uma reação em cadeia. Queria convidar agora a Jorane para falar conosco, e tem um duplo desafio aí na sua fala, Jorane. Eu queria que você falasse um pouco do que é essa paralisia do FSA, né, a importância, o impacto que isso tem, dado a necessidade que esse fora do eixo, que essas regiões fora do eixo do São Paulo
tem esses recursos para desenvolver cinema e os reflexos que isso tem do ponto de vista artístico, né? Porque a gente vê que vários filmes saíram importantes, internacionalmente falando, muito premiados, com grande reverberação, saíram dessas regiões justamente irrigados pelos fundos setoriais, pelo fundo setorial. Então, eu queria que você falasse um pouco do que é esse impacto do FSA numa perspectiva centro-oeste, norte e nordeste. Tá bom. Boa tarde a todos. Também muito feliz de estar aqui. Né? A gente não pode se abraçar, mas de alguma forma a gente está junto. Débora, Ila, Vitor Hugo, prazer. Então, desafio grande, viu? Falar depois, por último, e ainda com esse desafio de tentar explicar a importância tão fabulosa do fundo setorial. Bom, eu vou primeiro talvez explicar um pouquinho o que é a CONE, né? Eu não sou mais diretora da CONE desde o mês de agosto. Eu fui durante 3 anos, eu fui sócia fundadora da CONE, ainda sou sócia, e fui diretora norte da CONE. A CONE é uma associação que reúne 20 estados do Brasil, produtoras de 20 estados do Brasil, ou seja, todos os estados que compõem região norte, nordeste e centro-oeste. Isso significa um poder muito grande, né, de mobilização, de produção e também de fortalecimento da indústria, né? E o fundo setorial, dentro do desenho da lei do fundo setorial de criação da lei do SEAC, tem previsto que 30%, no mínimo, de todos os investimentos todos os investimentos do fundo setorial sejam colocados em projetos dessas 3 regiões. Por esta razão, foi criada a CONE, que hoje, além de ser uma associação que defende justamente a manutenção, aprofundamento e desses 30%, também uma palavra que já virou, acho que, do nosso setor. Hoje, quando a gente fala das regiões CONE, a gente já sabe, já identifica, né, uma palavra que está ligada diretamente ao setor do audiovisual. E, assim, para falar um pouco para quem não é realmente para que não fique uma coisa muito hermética para quem é da profissão, o fundo setorial é um fundo retroalimentado, ou seja, o dinheiro da gente, quem produz cinema, todos os filmes que a gente vê, por exemplo, todas as propagandas, todas as séries, elas têm que pagar uma taxa para poder circular, para poder ser veiculada. E essa taxa vai para um fundo. E esse fundo vai se juntar a outros 2 recursos, que são um outro recurso que é o recurso do investimento que o fundo setorial faz em projetos, ou seja, um filme que tem sucesso, o fundo setorial vira sócio desse filme. Aliás, todos os filmes que são financiados pelo investimento do fundo setorial, todos esses filmes, eles são... as produções são sócias do fundo setorial, e caso haja lucro, esse lucro é dividido, e o lucro vai para o fundo para que outros projetos sejam financiados. E existe também uma outra terceira taxa, que é a taxa das teles, que são um imposto pelo direito de exploração da telecomunicação móvel, ou seja, de todos os celulares, é um serviço público que foi concedido, a concessão pública, e essa concessão pública, ela tem uma taxa, e essa taxa também vai para o nosso fundo. Então, é um fundo que ele é retroalimentado, é um fundo que ele não ele é um fundo, primeiro, que investe numa indústria potente, numa indústria que estava crescendo 8%, e eu acho que a Débora pode falar melhor do que eu desses números, 8% ao ano. Não é toda indústria que cresce assim. Nós somos maiores do que muitos outros setores, né, do Brasil, e eu acho que justamente por essa importância que nós tivemos nessa profissionalização de nosso meio tão rápido, né, porque foi no século XXI. Tinham, claro, pessoas e muitos grandes profissionais, grandes cineastas, grandes produtores
na vida, na história inteira do Brasil, né? E desde isso eu estou falando desde das chanchadas, desde os filmes de estúdio, de Veracruz, eu estou falando assim, nós sempre tivemos um cinema, e nós sempre tivemos uma relação muito forte do público com o cinema brasileiro. E isso, há pouco, foi sendo cortado, porque isso poderia representar uma ameaça, porque a gente tem que entender que o cinema, ele produz recursos, é uma indústria, como eu já falei, mas ele também produz um imaginário, ele produz um pensamento, uma reflexão e uma maneira de se olhar, entendeu? Uma maneira de se ver. O cinema, ele preenche esses lugares. E a gente tem um país que consome, nós somos um país que nós consumimos a música brasileira. Não adianta ninguém tentar entrar aqui contra a música, porque nós somos consumidores da música brasileira. E eu acho que o audiovisual brasileiro estava indo nesse caminho, né? Que a gente estava consumindo muito cinema brasileiro, o cinema brasileiro e as séries brasileiras, o audiovisual brasileiro estava entrando por todos os poros da população, estava firmando o seu lugar, e isso pode parecer uma ameaça a grandes, digamos assim, pessoas, grandes instituições que sabem que ali reside um perigo, porque a gente sabe muito bem o que representa o Brasil. O Brasil representa o 4º mercado consumidor de cinema americano, nós representamos também um supermercado consumidor de streaming. O streaming, que seria a nossa próxima, a gente está agora lutando para que os nossos projetos contratados em 2018, 2017, 2019 sejam honrados, mas a gente tinha agora que está lutando, era para definir as regras de tributação do streaming, que eles estão chegando aqui, todas essas streaming estão chegando, entrando nas nossas casas. Eu estou falando de Amazon, estou falando de Netflix e todos os outros, e vão vir inúmeros atrás desse. Estão entrando na nossa casa e não estão pagando nada de imposto. Tá? E quando querem contratar nossas produtoras, querem contratar como prestadoras de serviço, ou seja, a produção intelectual não pertenceria às empresas. E eu acho que, justamente, se a gente for pensar nessa situação, e eu juro para vocês que eu tinha feito uma pauta super positiva, mas a tua pergunta já me levou para outro lado. Então, o que eu queria só concluir dizendo que, justamente, se a gente for pensar que a França, essa semana, determinou que o streaming pode se instalar no país, mas que tem que pagar 25% para o fundo que produz cinema francês e europeu, porque é assim que tem que ser. Nós temos que impor as nossas regras, porque é o nosso país. E é isso que não está acontecendo. A soberania brasileira está indo embora junto com a nossa cultura, com a nossa educação, com o nosso respeito, com a nossa saúde, com a nossa autodeterminação, né? E não é se tornando um país pária que o nosso cinema vai ser mais forte. E eu concordo quando o Vitor Hugo diz que é um espaço de resistência, sim. E eu acho que a gente pode continuar um debate nesse sentido. Mas eu acho que é importante também que a gente saiba que a gente não quer só fazer... a gente quer continuar com o espaço que a gente tem. A gente quer que os profissionais que estejam aí continuem trabalhando, que se desenvolveram, que se profissionalizaram, que investiram em carreiras brilhantes, né? A gente filmando no Brasil inteiro. É maravilhoso você chegar num festival e ter filme brasileiro. É maravilhoso saber que os curadores que nem sabiam onde era o Brasil, né? Falando de forma um pouco forte, mas que não passavam, não incluíam no mapa o Brasil, hoje os curadores de todos os países, de todos os grandes festivais, estão no Brasil querendo nossos filmes. E isso tem que continuar. E vai continuar. Agora a gente tem que achar as armas para lutar contra isso. Não sei por onde a gente vai... A gente está aqui também para pensar nisso, né? Perfeito. Muito obrigado. Você, muita tranquilidade tratou do desafio aí, muita propriedade. Obrigado. É isso, a gente está no momento que é um momento de resistência, a gente vê que eles trabalham numa perspectiva de desmonte administrativo para fazer com que... Tentaram, né, fazer um desmonte no âmbito legal, tentaram, por canetada, extinguir áreas, extinguir departamentos, não conseguiram,
E, a partir daí, eles inviabilizaram a operação e fazem com que haja uma paralisia total, porque, se não há, o ambiente administrativo não funciona, naturalmente, toda essa irrigação de investimentos também é paralisada, né? A gente tem aí, dentro desse ambiente de resistência atual, dois ambientes que me parecem muito naturais e muito importantes. Um deles é o legislativo, né? A gente falou aqui, todas as falas que foram aqui postas incluem o legislativo como sendo um ambiente central, seja na defesa, seja na construção dessas políticas públicas. E um outro ambiente é o judiciário, né? Tendo o Ministério Público como interveniente, porque a gente vê que há muitos ataques, então é necessário estar muito atento e sempre em diálogo com esses órgãos de controle, para que a gente possa, enfim, reagir com muita velocidade, intensidade e assertividade. Então, é dentro dessa perspectiva que eu queria conversar com vocês agora nesse segundo ciclo, para que depois a gente venha conversar um pouquinho também sobre pós-pandemia e políticas públicas, tá bom? Ila, eu acho que você é uma pessoa ideal para conversar, para começar essa nossa conversa dentro desse prisma. Vamos lá, vou tentar corresponder às suas expectativas aqui, Letícia. É interessante você falar isso sobre o legislativo, porque eu acho que a gente precisa ter muita clareza de que a política pública do audiovisual brasileiro, ela está muito ancorada dentro de um aparato legal construído dentro do legislativo. Então, não dá para a gente perder de dimensão que a gente tem uma série de políticas, assim, a política pública do audiovisual, ela tem uma série de vertentes, uma série de ramificações que foi construída dentro do legislativo, né? Assim, a própria criação da Ancine e a criação do FSA, do fundo, que já criou a Ancine, passaram-se anos, criou o FSA, o fundo, e a Ancine como operadora do FSA, a gente precisa... Isso é uma coisa que eu acho que está um pouco confuso no imaginário brasileiro hoje, assim, da gente achar que é a Ancine que determina a política pública do audiovisual. E, na verdade, não é isso. A Ancine, ela é mera operadora do FSA, assim, ela é uma agência, é um órgão de governo, ela administra o fundo. O dinheiro nem é dela, o dinheiro não é da Ancine, o dinheiro é do fundo. Então, assim, acho que tem alguns conceitos que estão confusos no imaginário coletivo atualmente, porque acho que a gente vem sofrendo desse processo não só de desinformação, mas de um excesso de informação que acaba gerando uma imprecisão conceitual, né? E a gente precisa parar um pouquinho, respirar e pensar assim, olhar para tudo que a gente conseguiu em termos de consolidação de políticas públicas dentro do legislativo e pensar assim, gente, isso está garantido por lei, o que a gente pode fazer para avançar na pauta? E aí é nesse lugar que eu também me pego, já tem um ano, porque foi em outubro do ano passado que a gente estava discutindo a alteração da lei do SEAC no Senado, e a gente já está em outubro de novo, e a gente não avança na discussão que deveria ser a regulação e a regulamentação do VOD, das plataformas de streaming, assim. Os dados a informação que a Jorane trouxe sobre a França é muito interessante a gente pensar sobre o que é a regulação e a regulamentação das plataformas no cenário europeu, assim, em 2010 foi feita a primeira lei. Hoje você tem o ministro da Cultura na França colocando um projeto para eles terem mais, para avançar, né? Para você ter mais. Assim, porque o que eles regulamentaram em 2010, hoje já é insuficiente para eles. Eles querem mais participação dentro do cenário, das plataformas de streaming. Então, isso é muito... É importante que a gente consiga não só ficar paralisado
pela situação de desmonte, porque essa situação que a gente se encontra, ela é muito cruel, porque como são muitas frentes de batalha, a gente não sabe para onde olhar. Essa é a grande realidade, assim. E talvez seja isso que mais me angustie nesse momento, dentro da conjuntura da política cultural, e não só do audiovisual, mas da política cultural como um todo, é que a gente sofre diariamente tantos baques que é difícil a gente ter uma pronta resposta para aquilo que a gente está perdendo e para poder avançar numa outra discussão, numa outra direção, né? Então, assim, esse ano tem discussões que são extremamente importantes, que deveriam estar acontecendo, uma discussão aberta para todo o setor, que é sobre a TV linear na internet, o espaço que as plataformas de streaming conquistaram no país, porque hoje, assim, agora em novembro a gente vai ter a implementação da plataforma da Disney, e se a gente pegar o cronograma da implementação de plataformas no Brasil, assim, a gente sabe que até 2021 tem pelo menos mais 5 grandes plataformas para se consolidar aí. Então, é muito difícil porque a gente meio que está patinando, né? Assim, é uma coisa meio areia movediça, no sentido que a gente não consegue avançar e também não consegue proteger aquilo que a gente já conquistou, né? Perfeito, Willa. Eu queria agora, a partir de agora, que a gente tivesse uma dinâmica mais orgânica aqui, na medida de que cada pessoa quiser contribuir com o debate, basta acenar a mão que eu passo a palavra, tá bom? Levantar a mão que eu passo a palavra. Eu vou ser menos indutivo agora, deixar vocês conversarem de forma mais livre. Mas eu gostaria que a Débora acrescentasse um pouco mais sobre essa questão de quais são os debates muito relevantes para a gente ter um legislativo na atualidade. Eu estava aqui, eu faço coro com a Ila de que tudo passa pelo legislativo, todas essas batalhas, elas se iniciam no legislativo, né, que através dos projetos de lei é que a gente foi acumulando conquistas, né, ao longo desses últimos 30 anos, e me veio aqui só complementando o que a Ila estava falando, né, da regulação nos países europeus, que lá a regulação do VOD, das plataformas de streaming, já está na sua segunda onda, né, e ali tem cotas de conteúdo nacional e contribuição para o desenvolvimento da indústria local. Eu queria só lembrar um pouquinho, para quem está nos ouvindo, de que a Europa, imagine que quando se teve a regulação do conteúdo nos canais de televisão, por assinatura, a cota lá foi de 50% para conteúdos europeus. E dentro desses 50%, cada país decidiu quanto que era produção local. Por exemplo, a França era 30% de conteúdo local e os outros 20% de outros países. E aí teve essa mescla nos países. Aqui, a nossa cota, a gente levou 5 anos de debate no Congresso Nacional, 5 anos árduos de debates, e a gente conquistou 8% de cota. E com esses olha o milagre, né, da nossa, com 2,8% de cota a ser cumprida em 3 anos, é que a gente conseguiu, hoje, depois de romper a barreira de que não se queria conteúdo nacional, ou de que nós não estávamos prontos para suprir essa demanda, a gente ter aí uma inserção de quase 18%, por quê? Porque o nosso conteúdo é bom, é um bom negócio, né, e o consumidor quer. Né, então, hoje a gente já conquistou esse outro patamar. E mesmo quando a gente conquistou a lei do SEAC em 2011, a gente costumava falar que a gente estava regulando olhando para o retrovisor, né, porque os países europeus já estavam lá atrás, já estavam vivenciando a sua produção local com vigor, e a gente lá lutando para conquistar a nossa pequena cota. No streaming, é a mesma coisa, né? Enquanto a Europa está na sua segunda onda de regulação, a gente está olhando para o retrovisor, vendo tudo acontecer, e a gente ainda não
conseguiu esse avanço. Então, hoje, essa, sim, é uma das pautas prioritárias, né? Não digo que poderia dizer que talvez seja a prioritária, né? Porque é no streaming que está a nova fronteira, nova não, que está a fronteira de crescimento, né? Hoje, todos os canais de televisão, a programação dos canais de televisão, já estão nas plataformas, já estão migrando, ou já migraram para as plataformas de streaming, né? Então, falar sobre esse ambiente regulatório, falar sobre a contribuição dessas plataformas, falar sobre a presença do conteúdo nacional, que seja ótimo, que seja de forma espontânea, porque o nosso conteúdo é bom, e nós já estamos num grau de maturidade grande para que as plataformas queiram também os nossos conteúdos, mas a gente precisa avançar na contribuição, principalmente, né, na contribuição de investimentos. Agora, lembrando aqui o que a Ayla falou, atuar no Congresso, a Ayla estava falando, eu tinha vontade de... Gente, como é difícil, eu não sabia se eu ria ou se chorava, porque são 552 parlamentares, mais quantos senadores? Não sei quantos senadores, 80 e tantos senadores. 81. Hã? 81 senadores e 534 deputados. Então, vocês imaginam, é claro que você fala com as bancadas e tudo mais, mas você imagina o esforço que esse trabalho de sensibilização dos parlamentares, porque cada um vem de um mundo, cada um é pressionado de tudo quanto é lado por diversas pautas, a pauta da indústria automobilística, é a pauta dos canais de televisão, é a pauta da agropecuária, enfim, então se destacar ali naquele meio é extremamente difícil, né? Muito difícil, e exatamente no momento em que a gente está fragilizado, né? As pessoas estão falindo, as pessoas estão sendo despedidas. Então, como que você lidar com esse dia a dia da sua vida pessoal, tendo que tocar a sua pequena empresa, e ainda ter tempo e fôlego para estar lá no Congresso, porque não é uma horinha, não é uma ida no Congresso que resolve. São, assim, eu lembro da lei do SEAC, era assim, era semanalmente, durante muito tempo, as entidades e as pessoas se revezando, né? Então, essa é realmente, respondendo a tua pergunta, é realmente uma pauta prioritária, mas muitas outras, como a gente estava falando, uma coisa é avançar, outra coisa é proteger as nossas conquistas, né? E proteger as nossas conquistas também é fundamental que a gente conte com os nossos parlamentares, afinal, eles foram eleitos por nós, né? E estão ali para defender o melhor para o desenvolvimento social e econômico do país. E nós contamos com todos eles. Gostei muito da palavra do Vitor também, de que esse é um momento onde a palavra-chave para nós é união, porque estamos fracos, combalidos, né, fragilizados, e sem a união a gente não vai conseguir avançar. Mas acho que é isso, eu acho que falei um pouquinho da prioridade e do quanto é difícil, de quanto a união é fundamental nesse momento. A Jorane queria comentar? Porque eu acho que o Henrique caiu, aí ele disse que ele já podia continuar, eu queria falar justamente disso que você falou em relação à união. O que eu tenho notado esses últimos anos, né, desde o governo Temer, da primeira extinção do Ministério da Cultura, de todas as questões, de quando você era presidente da Ancine, mas nunca lhe colocaram como efetiva e sempre como interina, como sempre numa situação que nós estávamos sempre de sobreaviso, sempre querendo saber o que podia acontecer, porque você não nomear uma presidenta de uma agência e deixar como interina é uma situação de fragilidade tremenda. E eu acho que você deve ter vivido isso de uma forma muito mais forte, mas eu acho que a gente, a partir desse momento, a gente já começou a sentir o quanto seria difícil os anos que estavam por vir. Mas o que eu queria, assim, destacar justamente aquela minha pauta otimista,
Não, é porque eu vejo, eu tento analisar também o que foi que nós ganhamos nesses anos, né, de lá para cá. E mais uma vez, não sei se você sabe, Vitor, a Débora, quando era da Ancine, ela criou um comitê de diversidade. Comissão Como é que era de o nome, diversidade Débora? da agência. Gênero. Comissão de Gênero e Diversidade. Que era Uhum. para... Explica um pouco Então, nós o que formamos era isso. nós conseguimos colocar dentro do planejamento estratégico da agência, que norteia todas as suas ações, nós conseguimos aprovar ali a pauta da diversidade de gênero e raça como indutor de tudo que a agência fosse propor. Que na área de regulação, fomento, né, assim como teve na lei do SEAC, os 30% para as regiões que não eram os grandes polos, que era São Paulo e Rio de Janeiro, isso é diversidade também, né? Nós vimos a diversidade regional, assim, com essa ação explodir no país. Aí nós, como o Vitor falou, tinha pouquíssima ação de afirmativa ali, né? De gênero e raça, quase nada, é muito mais recente do que a lei do SEAC, e nós vimos que se a gente não tomasse a frente desse debate, isso não ia ser uma ação, como que a gente fala que é um flash, né? É um flash num edital, depois cai. Essa comissão de diversidade, criamos essa comissão de diversidade, e com ela a gente criou a paridade de gênero nos júris, na comissão de investimentos do fundo, né, que seleciona os projetos. Então, se você está ali no coração de quem decide, paridade de gênero e a inclusão de profissionais negros. Conseguimos fazer pesquisas e estávamos avançando já para uma política de indutores, ou de cotas, conseguimos cotas em só 10% do fundo, era pouco, mas era um passo, e a gente estava no momento de discutir indutores. Então, essa comissão foi formada por servidores, que era uma maneira da gente estar no coração da Ancine, pulsando pela diversidade. Mas isso foi extinto, não existe mais. A gente não... É muito acabou, doido, gente. Né, não existe nem a política e nem a comissão. Eu faço também uma provocação aqui, porque a gente vê essas importantíssimas políticas indutivas e afirmativas dentro dos ambientes de investimento, de fomento, mas, no entanto, no que se refere à transmissão, ou seja, algumas políticas que poderiam estar também dentro dessa normatização, dessa legislação que vai vir em torno do VOD, por exemplo, também poderiam estar ali, né, inseridas ferramentas indutivas e afirmativas. Você não acha, Vitor? Com certeza. Eu queria aprofundar sobre isso, relembrando a ação, né, do projeto de lei da deputada Benedita da Silva, de 2019, falando do VOD, do streaming, porque há de se lembrar, né, essa definição do conteúdo audiovisual identitário, né, que já é uma definição que vem sendo trazida aí, mesmo dentro desse projeto de lei, e a gente pensar como que, com participação das organizações, né, um projeto de lei que traz em seu texto, né, reserva da maioria da titularidade do capital das empresas produtoras de conteúdo identitário por mulheres, pessoas negras, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, membros de povos e comunidades tradicionais e ou grupos em situação de vulnerabilidade social. Porque aí eu acho que a gente consegue aprofundar para isso que o Henrique trouxe também, e a Débora apresentou, assim, que eu acho que é uma parceria, né, entre as agências, né, reguladoras, com o próprio Congresso, para que a gente possa aprofundar e realmente pensar, né, nos capitais, né, nos bens, né, na produção de bens culturais também, esses sujeitos desses grupos minoritários nessas produções de bens culturais também, né, e trabalhar uma maior redistribuição, né, desses orçamentos mesmo, que a gente sabe que hoje em dia não é bem assim, né, na participação, mesmo com pesquisas que a gente ainda vê um mercado e um setor audiovisual majoritariamente, né, ocupado por um grupo específico. Então,
como diversificar, né, esse mercado, esse setor audiovisual, trabalhando, né, com o Congresso nisso, assim, e frisando também a participação da APAN, que enviou carta no período desse projeto de lei, e outras associações que também tiveram esse amplo debate com a deputada Benedita da Silva e também com a Comissão de Cultura, né, para que se regulamentasse. Então, é bom a gente demarcar essas ações nossas, né, enquanto setor audiovisual, para que a gente veja esse percurso que a Débora trouxe muito bem e que a Jorane vai sublinhando, e a Ila também, assim, de que tem aí são passos que a gente tem tomado, né, para tanto aprofundar quanto para manter. E é absurdo, obviamente, que a gente tenha que brigar para manter o que já se tem, mas, infelizmente, esse é o cenário. Então, ao mesmo tempo que a gente... E eu acho que a gente, enquanto setor, também tem pressa de aprofundar, né? Porque acho que quem mais viu também nas outras gerações que viram a implementação das políticas, que viram esse caminhar, tinham essa sede, né, dessa transformação, dessa mudança. Então, eu continuo dizendo assim que eu acho que o nosso futuro vai ser coletivo, sabe? No sentido de que a gente mantenha o que a gente já tem, mas que a gente caminhe para frente, aprofunde as políticas, para que esses recursos cheguem, né, a esse quem diverso, que é a população brasileira, né, que é diversa, que é majoritariamente mulher, que é majoritariamente negra, e que as populações originárias, também indígenas, tenham esses acessos, os povos tradicionais, quilombolas, religiões de matriz africana, afro-brasileira. Então, a gente ainda tem aí largos passos para essa diversificação. E a gente não pode perder de vista, né, esse horizonte, porque esse nós coletivo que a gente fala, ele é diverso, né, ele é múltiplo, e ele precisa ser preservado, afinal é a nossa riqueza, né, a riqueza cultural brasileira mora nisso, e o audiovisual ele vem buscando, né, difundir, preservar, né, a gente tem que lembrar da nossa importância patrimonial, financeira também, né, enquanto indústria, enquanto setor da economia, e eu sinto isso, assim, de que a gente precisa realmente dessa união, para essa articulação de tudo isso que a gente sonha, né? Acho que são sonhos também. Vitor, eu acho que se eu pudesse sonhar um futuro, claro, a regulação do VOD para que a gente tenha ainda mais produção nacional, né, e espaço para essa produção nacional, e se eu pudesse sonhar um pouquinho mais, que a gente tivesse, assim, manter as nossas cotas regionais, né, que é de 30 ou até que seja mais, e que a gente consiga introduzir também as cotas, né, ou indutores de gênero e raça, né, aí a gente estaria, de fato, contemplando o Brasil com a sua diversidade, né? Perfeito. Pessoal, a gente está caminhando para o final da nossa conversa. Eu queria... é muito curto, né? É um tema difícil. Esse só deu para deixar à vontade mesmo. Mas eu acho que esse tema maravilhoso, essa palavra que foi tematizada no final do nosso debate, união, eu acho que é o lugar que a gente tem que trabalhar com muita intensidade agora, né? A gente percebe, ou tem a sensação de que os setores estavam até certo ponto desarticulados entre si. A gente percebe que está vindo uma aproximação, uma busca de aproximação entre os segmentos, no sentido de tentar se unir em torno de uma luta. Eu acho que a gente precisa de uma ágora, um espaço onde isso possa acontecer, essa grande reunião do audiovisual brasileiro, no sentido de pensar diagnóstico, resistência e encaminhamento de reconstrução. E eu acho que o Festival de Cinema de Brasília poderia ser esse espaço. Foi feita uma reunião recente agora pelo curador, o Silvio, no sentido de trazer ideias. Eu acho que ele tem esse potencial de, quem sabe, congregar diversos atores do cenário nacional, do ponto de vista de associações e forças políticas, para que possam conversar. O Festival de Cinema de Brasília é um ambiente perfeito, o tempo urge,
E eu acho que fica também essa provocação para que a gente possa ir tentando fazer com que essa semente frutifique tão proximamente, já que o Festival de Cinema ele acontece no mês que vem, a partir do dia 15, né? No mês que vem no outro, né? Em dezembro, a partir do dia 15. Eu acho que é um tempo bom para se mobilizar essas forças do audiovisual brasileiro. Eu acho que é um ambiente perfeito e o tempo útil para a gente trocar essa ideia de forma qualificada e, quem sabe, sair mais fortes e unidos dessa grande reunião. A gente tinha um outro ponto de pauta aqui, que era o pós-pandemia. Realmente o tempo foi insuficiente para o primeiro ponto de pauta, e esse também seria insuficiente a gente conversar sobre ele, mas eu gostaria que cada um falasse algo muito resumido a respeito do que seria importante do ponto de vista nacional de políticas públicas no âmbito da União, para que pudessem criar um ambiente um pouco mais favorável nesse período pós-pandemia. Jorane, comece, por gentileza. Bom, eu acho que a gente vai ter que restabelecer uma nova forma de funcionar, né? Eu espero que a gente tenha criatividade suficiente para poder se reinventar, né? Vai ter uma questão de custos, vai aumentar bastante, tem uma questão de responsabilidade, tem uma questão também de solidariedade com os outros, de pensar em quem a gente pode expor, como a gente vai lidar. Então, eu acho que é uma questão que eu acho que a gente vai ter que aprender a ser mais generoso, talvez, né, com os outros, e também eu acho que essa situação de pós-pandemia, ela vai talvez fazer com que a gente pense também em como produzir, pensar. Eu acho que ainda tem muita coisa a ser definida, né? E eu acho que tem vários protocolos que já saíram, de pessoas que estão tentando, de empresas que estão tentando retomar a atividade, já pensando em como proteger suas equipes, pessoas. Por exemplo, se você for pensar uma maquiadora, um maquiador que tem que maquiar um ator, é a pessoa que está mais perto, né, da pele, por exemplo, figurinistas, pessoas, camareira. Então, tem várias profissões que vão acabar sendo também, que vão ter que ter muito cuidado para como a gente vai conseguir trabalhar. Então, eu acho que a gente vai ter que introduzir essas práticas durante um período muito maior do que a gente gostaria. Eu acho que 2021 e 2022 talvez a gente ainda esteja atravessando, né, nessa situação. Então, eu não sei, eu só espero, eu tenho um projeto para fazer, que eu tenho personagens que já têm mais de 80 anos, por exemplo. Eu queria muito continuar a filmar com eles, entendeu? E aí eu fico pensando assim, como é que eu vou fazer para chegar? Porque quando a gente chega com uma equipe, a gente já era astronautas chegando numa pequena comunidade da Amazônia, por exemplo. Agora, quando a gente chega, a gente vê, são os astronautas com Covid, né? Então, já é uma situação mais complicada, assim, que nós somos a ameaça, né? Então, uma equipe é uma equipe de várias pessoas, em deslocamento, com equipamento, ou seja, nós seremos a ameaça. Então, como é que a gente vai tentar continuar trabalhando, né? Não só dentro das nossas equipes, podemos fazer cinema em estúdio, cinemas mais fechados, mas eu falo assim do quem faz documentário, quem vai para a rua, quem está, né, quem enfrenta também a realidade. Então, acho que todos esses protocolos eles vão ter que ser redefinidos em função da sua preocupação com o outro, do seu cuidado, da sua alteridade, ou seja, de todo seu altruísmo, entendeu? Então, essa preocupação que eu acho que a gente vai ter que fazer e continuar fazendo filme, talvez com menos dinheiro ainda, porque os nossos orçamentos, que já estavam definhando, eles vão representar também vai ter um outro custo embutido, que vai ser o de se proteger a equipe e as pessoas envolvidas no projeto com a mesma verba, porque ainda não tem verba pensada para isso. O que, aliás, eu acho que seria uma coisa importante se a Ancine estivesse funcionando,
que se fosse redefinido e repensado uma verba para projetos já financiados, uma verba adicional para esses projetos. Ou seja, eu acho assim que se a gente tivesse com uma agência em funcionamento exemplar, o que não é o caso atualmente, eu acho que isso seria uma pauta muito boa para levar para eles, e eu acho que de certa forma, até acatada por todo o setor, de como acrescentar um pouco de orçamento a projetos que podem ser realizados com mais segurança. Né? Mas eu não sei se isso a gente terá oportunidade. Perfeito. Mais alguém quer colocar mais algo? Eu só queria somar isso que a Jorânia está falando, a questão do investimento. Eu acho que a gente tem que, assim, sendo bem propositiva, eu acho que a gente, enquanto produtores, entidades, associados de entidades, e aí eu vou falar uma coisa que eu falei, eu sempre falo isso ano passado no Festival de Cinema de Brasília, a gente esteve numa mesa, eu tive com a Débora numa mesa, foi maravilhoso. É justamente isso, eu sempre faço esse convite para os técnicos em geral e para as equipes em geral e para os produtores que se associem, assim, busquem associações representativas que te representam, que representam as coisas que você anseia para o seu, assim, o desenvolvimento do setor, o que você quer produzir. Vai ter uma associação, uma entidade, um coletivo que está ali batalhando politicamente pelo que você está querendo. Você pode compartilhar isso com outras pessoas. E eu acho muito importante nesse momento que a gente vive agora de pandemia, a gente começou a operar dentro das plataformas, com lives, com essa conexão, tá cada um em um lugar do mundo, né? Então, assim, é importante que a gente, para além desse engajamento esporádico nas redes, fazendo live, a gente consiga fazer um engajamento real das equipes, dos técnicos, da sociedade, mobilizar produtores, de fato, porque é isso, assim, a gente tem uma situação de pandemia, a gente deveria ter tido uma definição de plano anual de investimentos. Até hoje, a reunião foi em fevereiro, março, a gente está em outubro, a gente não tem um orçamento do audiovisual desse ano definido, foram definidos 2 ou 3 itens, mas o orçamento não foi definido. E o que a gente espera para 2021 é que o comitê gestor se coloque a pensar um valor, disponibilizar um valor de acréscimo para as produções de complementação de verba para os projetos aprovados, porque os projetos que foram pensados até 2018, 2019, eles não foram pensados para um cenário de Covid. E a gente vai ter um custo para além do que a gente pensou orçamentariamente falando. Então, assim, a gente precisa que haja um comprometimento do Estado nessa complementação de recurso para que a gente possa produzir. Porque eu, particularmente falando, não vejo, assim, num futuro próximo, várias equipes na rua filmando, assim, eu penso que isso não é razoável enquanto a gente não tiver vacina. Perfeito. Mas para encerrar minha fala, é basicamente isso, assim, eu acho que a gente precisa buscar um engajamento maior entre o setor, para a gente poder garantir as conquistas que a gente já alcançou e que a gente espera alcançar. Obrigada. Perfeito, Willa, obrigado. Pessoal, chegamos ao final do nosso bate-papo. Eu queria que cada um fizesse uma despedida de 1 minuto ou menos, por favor, começando pelo Vitor. Vamos lá, Vitor. Queria agradecer aí toda a equipe do festival, Henrique pela mediação, as companheiras aqui da mesa, dizer que foi um bom momento, que a gente segue discutindo aí as estratégias de permanência, existência e continuidade do nosso setor, né? Lembrando que ele é múltiplo, diverso e amplo, tanto em profissionais quanto em categorias de grupos identitários que o compõem. E a gente vai continuar aí
fazendo esforço para essa permanência. Jorane, por favor. Então, eu queria, então, só trazer minhas pautas otimistas, que eu não consegui colocar antes, com tantas questões a discutir. Queria falar que o Pará aprovou agora, em plena pandemia, uma lei do audiovisual estadual, já foi sancionada pelo governador, e agora a gente vai fazer a regulamentação e tudo mais, né? Que tem um período ainda para executar. Então, é uma lei que está moldada no modelo mais ou menos da lei de Pernambuco, né? E que foi feita por nossos colegas, né, o Afonso Galindo e a Indaiá Freire, que foram à frente, junto com, claro, todas as pessoas se mobilizando para votar, para fazer pressão para os deputados, mas isso a gente já conseguiu, é um passo, né? Então, o que eu queria dizer assim, eu acredito que existem, sim, possibilidades, né? A gente estava num mundo muito bom, que era assim, o Fundo Setorial. Eu acho que a gente não tem que achar que não vai voltar para lá, a gente vai ter que voltar para lá. Eu acho que tem que ser nosso objetivo. Eu acho que a gente tem que saber que durante esses anos, justamente, que desde do governo Temer para cá, quando a nossa democracia ficou em perigo, e continua sendo a cada dia, a cada momento, estando em perigo, então eu acho que a partir desse momento, a gente sabe que houve muito problemas, né, com a gestão do nosso setor. Mas eu acho que a gente não pode achar que a gente não vai voltar para lá, a gente tem que voltar para lá. A gente tem que se reconstruir, e isso a gente já sabe que a gente tem, como o Vitor falou, como todos nós aqui concordamos, que existe hoje uma coisa que não existia antes, é uma união muito forte entre todas as associações de classe, que sejam sindicatos de indústria, que sejam associações de profissionais, que sejam associações de produtores, de realizadores. Eu acho que eu tenho visto um grande movimento, muito solidário, muito forte, né? E eu acho que esse movimento, quando as coisas se regularizarem, porque elas vão se regularizar, não sei quando, mas eu acho que vão, eu acho que a gente tem que tentar manter isso para poder fazer disso um instrumento de profunda e constante evolução no nosso setor, porque eu acho que a gente ganhou isso. Nós não tínhamos isso antes do golpe. Hoje a gente tem isso, a gente tem pessoas, nós todos por exemplo, nós todos aqui estamos falando de coisas porque nós estamos vivendo. Eu não era de movimento político de audiovisual, eu só me coloquei à disposição no momento em que eu achei que era necessário contribuir de alguma forma. Então, saí da CONE, agora eu sou conselheira norte da API, então, assim, eu estou tentando contribuir de alguma forma, porque eu acho que é importante a gente estar o tempo todo se mobilizando. Então, eu queria que eu deixasse uma ideia de que as coisas têm sim, nessa neblina, nessa situação terrível, tem coisas muito boas que aconteceram. Uma outra coisa muito boa, que já foi citada aqui pelo Vitor Hugo, é a Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc, ela vai injetar 3 bilhões de reais em municípios e estados. Tem muita gente também que vai aprender com isso, tem muita gente que vai filmar seu primeiro filme, tem muita gente que vai fazer projetos. Mal ou bem, é uma lei emergencial, é uma lei de oposição, é uma lei que foi luta também das pessoas do audiovisual, tanto que tem menções lá, por exemplo, todos os projetos do Ancine são renovados por 1 ano por conta dessa lei, foi mobilização, sim, do setor do audiovisual. Todas as empresas do audiovisual têm direito a um valor emergencial, foi também mobilização do setor audiovisual, dessas associações que eu falo, desses grupos que se mobilizaram e estão junto. A gente faz uma carta de apoio à Cinemateca ou de alguma coisa, a gente tem 60, 70 entidades assinando, entendeu? Isso é importante. Então, por favor, não vamos perder as esperanças, porque isso a gente constituiu, a gente conheceu muita gente durante esse processo, a gente ficou muito bom também, muito mais cúmplice, a gente aprendeu também muito com o movimento,
A gente aprende muito, a política, ela ensina, né? Ela ensina a gente muita coisa. Então, eu queria dizer para vocês, eu acho isso, acho que, então, enquanto a Ancine não se regularizar, vamos ver o que dá para fazer com a Aldir Blanc, para que pavimente um pouco nosso setor, para que as coisas continuem acontecendo. Eu não acho que a gente possa, por mais que o cenário seja desesperador, que a gente possa se desesperar. Eu acho que a gente tem que saber que isso vai voltar. Assim como a gente, em 92, não tinha mais Embrafilme, depois a gente teve Ancine. Alguma coisa melhor vai vir por aí também. Só que a gente vai ter que continuar juntinho, assim, do jeito que a gente já está. Obrigada pela atenção. Perfeito. Olha, para encerrar... Pode falar, querida. Não, para encerrar, eu vou emendar minha fala na Jorane também com um pensamento positivo, que eu sempre tive também, né, que é o que nos impulsiona. Estava aqui pensando que nunca foi fácil. 2, nós não éramos tão grandes. A gente não tinha o dinheiro do fundo setorial e nós conseguimos Ancine, conseguimos artigo 1º, artigo 3º, artigo 3º A, a gente conseguiu um monte de coisa, a gente conseguiu políticas públicas regionais, como essa que a Jorane está citando, nos municípios, né, de incentivos fiscais ou de recursos diretos. A gente também nunca foi tão forte profissionalmente, porque nosso mercado era menor, né? A gente nunca foi tão forte, e tão reconhecido, né? Porque o público gosta das nossas produções, e, por último, nós nunca fomos tão organizados. Não existia a CONE, não existia a FAMES, não existia a PAN, não existia um monte de entidades que hoje existem, que estão aí para nos representar, e que é importante que a gente fortaleça as entidades, para a gente lutar para manter as nossas conquistas e avançar. Nós vamos superar essa dificuldade. Ninguém vai tomar o nosso lugar. Vamos ter uns recuos aqui, uns recuos ali, mais dificuldade, mas a gente vai conseguir avançar, porque hoje nós somos muito mais, muito melhores e muito mais fortes, não é? Obrigada para vocês, estar com vocês. A Ila, a última palavra da Ila, por favor. Desculpa, Ila. Eu vou nessa onda do otimismo da Débora e da Jorane também, porque eu acho que é isso, gente, assim, a gente fala sobre tantas tristezas que acho que a gente tem que olhar para frente e pensar que vai passar e que a gente vai avançar, né? Como a Débora disse, a gente tem aí 18 anos de uma política pública que começou em 2002, a gente está em 2019, a gente tem 18, 19 anos, é um jovem ainda, uma jovem, né? E a gente tem que pensar que, assim, é um processo mesmo de crescimento e de amadurecimento, né? A gente tem que olhar para o que deu certo, olhar para o que deu errado, repensar e avançar, assim, para trás a gente não vai. É isso que a gente tem que pensar. Para trás, caminhar para trás, a gente não vai. Toda vez que a gente recomeçar, a gente vai recomeçar de um lugar diferente. A gente não vai recomeçar de onde a gente começou lá atrás. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente precisa pensar, e pensar daqui para frente, falar, acho que a gente tem discussões sobre direito de propriedade, direito de autor, regulação do VOD, melhoramento do fundo setorial, a gente tem toda uma discussão produtiva que pode fazer uma série de melhoramentos para a nossa política e pode ser mais inclusiva do que foi no passado. A gente tem que pensar que existe uma série de pessoas que precisam ser incluídas, existe um Brasil que precisa ser incluído e que precisa estar na tela. Então, assim, faço votos de que a gente pense que se a gente tiver que recomeçar, a gente vai começar de um lugar diferente e melhores. Ótimo. Melhor forma de terminar não poderia ter. Que seja um otimismo aguerrido, né? A gente tem uma luta aí pela frente, principalmente na reocupação dos espaços de poder, que vão fazer com que, enfim, nosso setor possa reconstruir e manter, né, tudo isso que a gente já tem. Mas é muito bom ver que os atores estão aí, estão com as suas energias bem renovadas, e é isso, vamos para a luta e vamos reconstruir e manter e resistir. Muito obrigado, viu, pessoal, pela presença, pelas falas e pelas contribuições de vocês. Foi um prazer imenso conversar com vocês hoje aqui. Eu acho que, apesar do pouco tempo, a gente deixou uma boa contribuição.
Agradecer ao festival pelo convite, falar que, mais uma vez, quem quiser acessar todo o conteúdo do festival, é possível fazê-lo pelo website do festival, que é o www.cinefestsaojorge.com.br. Lá vocês vão encontrar, na programação, mostra de clássicos do Centro-Oeste, mostra competitiva do Centro-Oeste, mostra competitiva de cinema. Tem a live na trilha já tradicional do oficinas e esses debates, tal qual esse nós tivemos hoje. Muito obrigado, pessoal, e até brevíssimo. Força para todos e todas.